Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, neste vídeo nós vamos tecer alguns comentários de ordem geral sobre as tendências pedagógicas da segunda aula da professora Cláudia Teres Nascimento e apresentando para vocês, evidentemente, sem reflexões, né, a partir dessas tendências pedagógicas. O objetivo deste vídeo só para vocês acompanharem o desenvolvimento dessas tendências pedagógicas em suas características essenciais. Vocês podem conferir facilmente essas ideias e essas citações lá no PDF que vocês já encontram na biblioteca do nosso curso. Pois bem, o que nós consideramos tendências pedagógicas, depois do histórico apresentado nessas ideias e movimentos dos textos, na primeira aula da professora Cláudia Nascimento, elas vão se dividir em dois grandes grupos, o grupo liberal e o grupo progressista. Dentro da tendência liberal, tem algumas subdivisões, assim como vai aparecer no grupo progressista. Então, a intenção de apresentar a proposta ou a tendência liberal antecipando a tendência progressista, ela é menos cronológica do que quer esse mapeamento das ideias, né, do conservadorismo para uma tendência mais progressista na educação. O que não significa, evidentemente, que nós avançamos muito por causa dessas tendências, mas para vocês perceberem e colocarem frente a frente, então, essas duas tendências bastante diferenciadas. A primeira coisa é que o ambiente geral, depois de considerarmos a evolução da ciência na Idade Moderna, completada pela exigência de uma mão de obra cada vez mais abundante e cada vez mais atuante, por que não, na sociedade contemporânea, nós encontramos a tendência tecnicista muito forte. A sociedade contemporânea, principalmente depois dos contextos de Revolução Industrial e entrando já no século XX, ela vai ser determinada pelo poder da técnica que visava replicar as divisões sociais na linha de produção. Então, nós entendemos assim, a indústria é uma expressão social dessas divisões sociais. A linha de produção traz essas divisões na técnica que nós percebemos no cotidiano desse contexto social. Então, essas tendências pedagógicas, de uma forma geral, elas vão ser respostas às aspirações que a sociedade tem e o ensejo de um desenvolvimento do conhecimento. Então, é evidente que nós entendemos aí estar imbricadas as condições sociológicas e filosóficas já, ou quando nós vamos entender uma dessas tendências, ou quando vamos enfrentar, não é, essa tendência que nós não achamos muito conveniente, seja do progressista em relação ao liberal, seja do liberal em relação ao progressista. Então, passemos à consideração desses grupos. O grupo liberal, ele vai ser considerado, ou ele vai ser entendido a partir dessa teoria mesmo do liberalismo que dá uma expressão bastante equivalente ao individualismo e à capacidade pessoal. Então, nós temos, em primeiro lugar, a tendência liberal tradicional, cuja preocupação vai ser a preparação intelectual e moral dos alunos, onde conteúdo vai ser alguma coisa muito diferente de realidade social. Não é? Aí vocês podem conferir essa atuação da tendência liberal tradicional a partir do método e da dinâmica de ensino que vai
ser demonstrada lá no arquivo PDF. Depois nós temos a tendência liberal renovada progressista, onde as necessidades individuais devem satisfazer as exigências. Então, o individualismo aí presente nesse contexto social, onde as exigências e a presença de um consumo cada vez mais gritante vai ser determinada por essa necessidade individualizado, e depois tem o crescimento da mídia e tudo, né, que é um problema que nós não vamos lançar mão de reflexões por hora. Aí nós temos na sequência a tendência chamada liberal renovada não diretiva, onde a educação tem o objetivo de equilibrar problemas psicológicos. Vejam, né, a ciência humana, a psicologia, ficando muito forte nessa tendência e sendo aplicada para uma modificação do indivíduo, não é? O indivíduo vai ter que se modificar para atender melhor essas exigências do sistema e do ambiente que ele convive. Então, o que pode ser também facilmente conferido aí nos conteúdos e nos métodos desenvolvidos lá no nosso arquivo PDF. Depois nós temos a tendência liberal tecnicista, não é? Essa que vai expressar melhor todo o tecnicismo contemporâneo, onde o ensino é direcionado à integração à máquina social, não é? O ensino ele vai expressar toda essa exigência e esse apelo que o mercado faz, não é? Para um aperfeiçoamento dessa ordem vigente, da grande divisão que nós temos classicamente, né, entre uma formação mais esmerada ou uma formação prática, né, ou uma formação pragmática para os trabalhadores. Então vocês percebem na tendência liberal essa expressão de uma liberdade individual, mas como essa liberdade individual ela vai ser trabalhada dentro do contexto social com essa divisão de classes, evidentemente que a liberdade ela vai ser mais expressiva quanto mais, não é, a pessoa tiver esse poder de consumo e, como diria Marx, esses modos ou a capacidade de organização do modo de produção à sua disposição. Aí entramos no grupo 2, que é a tendência pedagógica progressista, que traz uma análise crítica das finalidades sociopolíticas da educação. Evidente que o nosso curso ele tem uma tendência pedagógica mais progressista, não é? Dentro desse contexto que a todo momento há questionamentos sobre essa técnica, a sua necessidade, o seu empreendimento de consumo e todas as questões que estão envolvidas nesse órgão social. Depois nós temos a tendência chamada progressista libertadora, que é um questionamento mais vivo da realidade na construção da educação crítica. O papel da filosofia no criticismo de um filósofo do século XVIII chamado Immanuel Kant vai ser muito aproveitado aqui nessa tendência libertadora, porque a crítica do homem, o homem vai ter uma capacidade de enfrentamento e de pensar sobre esse modelo da sociedade por intermédio de sua crítica. Depois nós temos a tendência progressista libertária, que vai querer transformar o aluno na tendência também de promoção dessa realidade para transformá-la. Uma diferença gritante entre a progressista libertadora e a progressista libertária é que a libertadora ela promove a crítica, vamos dizer assim, uma discussão, não é? Um debate sobre a conceituação ou sobre os modos de operação dessa sociedade. A libertária, ela já necessariamente quer transformar ou até radicalmente revolucionar essa realidade naqueles pontos em que
ele não estaria de acordo. E, finalmente, nós temos a tendência progressista crítico-social, que há um aproveitamento, onde há, melhor dizendo, um aproveitamento da estrutura cognitiva já existente, dando o relacionamento dos conteúdos, propondo o relacionamento dos conteúdos à realidade social. Então, todo aquele conteúdo ou a organização curricular, ela vai obedecer a essas exigências de uma realidade social que quer ser transformada. Então, resumidamente, nós temos o enfrentamento da tendência da pedagogia liberal, com esse direcionamento ao desenvolvimento do capital, e uma tendência progressista que faz a crítica a esse modelo do capital. Nós vamos perceber isso desde o módulo 2, essas variadas tendências entre os sociólogos clássicos, mas na leitura educacional, apoiada nesse contexto do pensamento filosófico do século XVIII e também de alguns autores da filosofia crítica no século XIX, que nós percebemos essas intenções dadas por uma pedagogia progressista. Por ora, é só.